Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos iniciar os trabalhos da casa, vamos iniciar a palestra. Que todos estejam aí confortáveis nos seus lugares. E aí vamos acalmar nossa mente, relaxar um pouco, né? De tudo que aconteceu durante a semana. Agora é o nosso momento de reflexão, de ouvir algumas palavras que aqui a gente vem deixar e que espera que essas palavras tragam algumas reflexões, tragam para vocês alguma coisa que vocês possam tirar proveito disso. Então, vamos agradecer por estarmos aqui, né? Vamos fazer a nossa oração de início. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez, tanto encarnado quanto desencarnado. Os irmãos que têm a oportunidade de chegar até aqui e aqueles que ainda não conseguiram chegar até aqui, mas que um dia possa estar aqui conosco e que possa também ouvir a palavra de Deus e sentir aí a mudança direta com Ele mesmo na sua própria vida, na sua própria existência. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Você pode ficar à vontade. Tá legal, tá pegando tudo aí. Tá legal. Hoje nós vamos falar um pouco. A gente sempre procura se embasar em alguma coisa realmente que seja um estudo mais aprofundado que a gente faz dentro do Evangelho, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que é a casa aqui. Então, nós pedimos assim o máximo de atenção para que consiga captar tudo aquilo que a gente quer passar, para que fique cada vez mais claro para vocês, e vai juntando uma coisa com a outra, uma palestra que o irmão dá, uma outra palestra, e vai juntando tudo, e você vai fazendo aí um apanhado geral, e quando vê, você está aí, né, entendendo bem e agindo para que tenha os resultados, né? Porque aqui nada mais é do que realmente buscar a palavra para que você tenha a compreensão, desperte a sua consciência e você comece a agir ao seu favor, né? Então vamos falar aqui, eu acredito que todos conhecem a história de Jó, né? Tem até um ditado popular, né, que fala a paciência de Jó, né? Então eu acredito que todos aqui já tiveram a oportunidade de ler a história de Jó. Alguém aqui conhece a história de Jó? Quem conhece pode levantar a mão. Conhece? Quem não conhece, nós não vamos falar a história, contar a história. Nós vamos pegar partes da história para que a gente possa conseguir passar a mensagem. E ao longo do tempo, quem não conhece, depois tem a oportunidade, já sabendo que existe essa passagem com Jó, então pode ir buscar, né? Hoje tem uma facilidade na internet, tem lá, procurar na Bíblia, procurar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos falar um pouco sobre a história de Jó. Tem uma parte da história de Jó que ele diz assim: o medo que
que eu tinha abateu-se sobre mim. Então, o que é que significa isso? O medo, o receio que eu tinha abateu-se sobre mim. Quem conhece a história sabe que Jó era um homem muito rico e um homem, né, com muitas posses, e rico em todos os sentidos. Ele tinha uma família grande, tinha vários filhos, e dinheiro, propriedade, ele tinha vários serviçais à sua disposição. Então, para ele não faltava nada. Mas na cabeça dele, na mente dele, como é sempre, vamos dizer, no geral pregado, é o medo. Então, ele tinha tudo aquilo, mas ainda dentro dele havia uma coisa que não estava clara. Ele ainda tinha medo. E aí, como ele mesmo disse, o medo que eu tinha abateu-se sobre mim. Veio sobre ele a prova. Por isso que nós estamos aqui realmente, e nós fazemos um paralelo com o que nós vamos vivendo aqui no dia a dia. Então, veio essa prova para ele, para ver se ele era capaz de suportar essa prova. Porque quando nós não estamos convictos da nossa responsabilidade de estarmos aqui a serviço do bem, então é colocado à prova. Porque em algum momento, quando nós nos intitularizamos, falamos, eu sou do bem, mas as palavras caem, as palavras podem ser ditas, mas nem sempre são cumpridas. Então eu posso falar, mas quando você está sendo testado, quando você está passando por uma situação, aí sim é aonde realmente nós vamos ver se você suporta ou não, e se você vai se manter naquela conduta, naquela linha. Porque se você disse que está ao lado do bem, ao lado de Deus, você jamais vai se corromper, jamais você vai aceitar qualquer tipo de facilidade, jamais você vai procurar, como nós dizemos aqui, atalho, porque não existe atalho, existe só caminho. Porque se o atalho fosse um caminho, ele não chamaria atalho, ele mudaria o nome e se chamaria caminho. Então não existe. Então no dia da prova, no dia que você está passando pela situação, aí realmente Deus pode entender que você está firme no propósito. Deus olha e entende, esse realmente está firme comigo. Então não é diferente de nós no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Não é diferente, porque nós passamos por várias situações e tem que saber se realmente, mesmo nas maiores dificuldades, você vai se manter firme. Você vai se manter firme com Deus, você vai realmente continuar ali atendendo o que Ele deixou para nós nos 10 mandamentos. E isso, no momento de turbulência, nós não colocamos isso
para que nós possamos parar um minuto e raciocinar. Então, aconteceu alguma coisa aqui na minha casa, dentro da minha família, com alguém da minha família, eu imediatamente esqueço tudo o que eu me propus a fazer. Se eu estou aqui do lado do bem, o bem ele é o quê? Deus é o quê? Deus é calmo, Deus é paciente, Deus é tolerante, Deus é tudo o que você imaginar de bom que existe. E se nós estamos aqui a caminho com Ele, então, quando se apresentar essa situação, nós não podemos nos esquecer de tudo isso. Mas a primeira coisa é nós querermos tomar conta e resolver do nosso jeito e esquecer de tudo. Então, alguém fez alguma coisa, nós temos que resolver. Vamos pegar essa pessoa, vamos ver o que ela merece, e se ela fez, vamos ter que punir ela, você já dá um grito, já. Então a situação ela muda. E tudo aquilo lá que você realmente se propôs quando você falou que estava no caminho, isso não faz parte do caminho. Então, nós precisamos ter essa conversa aqui, para que isso fique bem frisado para nós. Às vezes acontece algo no trabalho, às vezes acontece algo no caminho para o trabalho, acontece com um amigo. Então, as coisas vão acontecer, e nesse momento você vai realmente ser colocado à prova. E nesse momento vamos ver qual é a sua capacidade de entendimento para você poder resolver isso. Se você se propôs, então você já sabe qual é o caminho. E se apareceu a situação para você, é porque você precisa passar por aquela situação. Então, de que forma nós vamos passar? Nós vamos passar por ela bem e continuar no caminho? Ou nós vamos nos desviar do caminho? Então, foi assim que aconteceu com Jó. Jó, tendo tudo o que ele tinha, foi colocado à prova. Será que ele é o seu servo mesmo? Será que ele é fiel até o fim? Então, assim é com nós. Será que nós vamos ser fiel até o fim? Por mais que esteja difícil, por mais que esteja pesado, por mais que esteja complicado, por mais que não esteja dentro daquilo que nós queremos, porque nós realmente colocamos o nosso ego na frente, que é uma coisa também natural do ser humano. Para a evolução e o crescimento, existe o ego, e ele está em cada um de nós, e ele toma conta. Pode deixar aqui que eu resolvo. E aí? Mas como que você vai resolver? Então, nós temos que entender, se nós somos uma pessoa que estamos dentro daquilo que Deus espera de nós, nós também vamos ter compaixão daquele outro, nós vamos entender a situação, nós vamos tentar ajudar, nós vamos tentar ali, mesmo que esteja difícil, complicado, pesado, mas vamos suportar todas as adversidades, todos os problemas que nós tivermos de qualquer ordem. Mas para você é fácil, como muitos dizem, para você é fácil, porque você já é isso, já é aquilo, já está pensando assim, já está pensando. Não, porque o que acontece? Quando você vê alguém que consegue fazer,
Ele simplesmente não é uma coisa para te desanimar e falar para você que ele consegue e você não. É pelo contrário, é para dizer: se ele conseguiu, eu consigo também. Então, segue-se a história de Jó. Se Jó conseguiu passar por tudo que ele tinha que passar, suportar tudo o que ele suportou, ele é um exemplo. E não uma pessoa à parte que conseguiu e eu não. Então, se ele passou por todas as privações, ele perdeu tudo que tinha, perdeu até a sua própria saúde, e testes em cima de testes, tudo o que ele tinha acabou, até a sua própria companheira trazia para ele, vamos dizer, más notícias, né? Ela dizia para ele: cadê o seu Deus? Ele te abandonou? Você quer prova mais forte do que essa? A sua própria companheira, que você está ali do lado, ela chegar para você e falar palavras fortes como essa, para que você realmente desista? É mesmo, né? Ele me deixou nessa situação, ele deixou tudo isso acontecer, então eu talvez não esteja mais com ele. Você vê, é muito fácil, né? Mas mesmo ali naquele momento você olha e fala: realmente eu preciso agradecer a tudo isso, a essa situação toda, porque se eu realmente agradecer, é porque eu entendi que esse momento era o momento mais importante para mim, porque eu vou aprender muito mais. É um momento muito educativo quando é olhado para ele assim, com esses olhos de gratidão. Por quê? Porque quando nós questionamos quem? Nós questionamos o Ser Supremo, questionamos Deus. Porque se aquela situação se abateu sobre você, é porque não era para outro, era para você, não era para amanhã, ou depois da manhã, era para hoje, era para agora, é para você. Você precisava passar por aquilo, você precisava ver aquilo, você precisava sentir aquilo. E nós, ao contrário disso, negamos tudo isso e não queremos. E se acontece de nós perdemos alguém, um amigo, um ente querido, mas isso não poderia acontecer. Como não poderia acontecer? Tanto poderia que aconteceu. Se ele desencarnou, é porque era a hora dele, tinha que desencarnar. Mas nós colocamos assim a nossa vontade na frente, o nosso ego, e mas não podia acontecer. Então quer dizer, eu tenho mais autoridade do que Deus, que determinou aquele momento, aquela hora? Então, se nós entendemos, a história dele se passa, e nós, dentro daquilo que estudamos ali, nós vemos que se passa como nós aqui, no nosso dia a dia. Então, ele foi firme e forte e conseguiu suportar. E ele disse: se assim como tem que ser, assim será. E ele seguiu firme e forte. Então, as dificuldades vão acontecer, mas nós precisamos não
sofrer com as dificuldades. Não precisa sofrer, porque a dificuldade, ela não é sofrimento. Nós precisamos compreender, e assim que nós compreendemos, agradecer. Agradecer, porque Ele é misericordioso e Ele dá para cada um a lição que precisa, a lição que merece. Mas quando as pessoas falam em lição, elas falam, ele está dando uma lição em fulano. Então quer dizer, uma lição tem um tom para a massa de punição. Não, uma lição não é punição. Aquele que não estudou para aquela lição, que não entendeu nada, não sabe de nada, quando o professor cobra a lição dele, ele acha que o professor está punindo ele. E não é. Simplesmente a lição é um ensinamento. Então ele está ensinando. Agora, eu pergunto para vocês, como seria triste nós aqui passarmos 10, 20, 30, 50, 80, 100. Jó viveu 150 anos. Então, se você imaginar, passarmos 150 anos aqui e sairmos do mesmo jeito que chegamos, sem entender nada, sem saber de nada, sem mudar nada. Você vê? Seria assim para nós? Então, seria um desperdício de tempo, porque estaríamos aqui e não colheríamos fruto nenhum nessa jornada. E nós, pelo contrário, todo momento, todas as horas, por isso que estamos em coletividade, com todos os irmãos, juntos, recebemos as lições e oferecemos as lições, para que cada um saia melhor, saia muito mais forte. E isso é uma coisa que ela já é realmente da natureza, né? Deus, ele é tão perfeito que ele deixa isso para nós naturalmente, porque o que nós precisamos entender? Quando nós temos uma outra pessoa aqui do nosso lado, é daquilo que ela vai falar, é daquilo que ela vai fazer, é que nós vamos interagir com ela. E aí o que acontece? Não importa se essa pessoa, ela é uma pessoa que tem uma graduação, que tem uma faculdade, que tem uma pós-graduação, que tem isso, que tem aquilo, e que ela pode nos ensinar. Aquele outro que talvez é um iletrado, que nunca participou na escola, que é um analfabeto, ele não vai poder nos ensinar nada. Você vê que Deus é tão perfeito que todos têm essa capacidade, naturalmente, né? Natural significa o quê? Já é da própria natureza. Então, aquela pessoa que vem e ela está do nosso lado, ela nos leva a agir. Então, ela chega próximo de nós e ela, sendo um doutor ou uma outra pessoa que nem estudou, ela pode te dar um bom dia e te passar uma energia boa ou negativa.
E aí você vai sentir aquilo, e a partir daquilo é o que você vai agir. Então, você pode ir a favor daquilo que ela está fazendo, ou ir contra aquilo. Alguma coisa você vai aprender. Se ele vem e nem bom dia dá para você, ele tem palavras mais duras, mais ásperas, você vai entender, você vai compreender, você vai ter misericórdia, e aí você vai conseguir ali tanto ser ajudado, porque você vai exercitar isso, e tanto você vai conseguir ajudar, porque se aquela pessoa está te oferecendo aquela coisa ruim e negativa, e você consegue passar para ela uma mensagem boa e positiva, ela realmente vai se sentir melhor, e talvez vai até pensar em começar a mudar. Então você vê que é interessante, por isso que estamos aqui em coletividade, e um com o outro nós vamos interagindo e vamos aprendendo a lidar. Quando eu lido com alguém, eu tenho que entender esse alguém, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que tentar ser um bom amigo, eu tenho que tentar ser um bom marido, um bom pai. Então eu estou todo o tempo exercitando, e quando eu entendo que eu estou no caminho, eu estou tentando ser melhor, sempre melhor. Então, se eu ainda não tive paciência com meu irmão, com meu filho, com quem quer que seja, para que eu possa, mesmo ele não falando uma palavra boa, eu retribuir a ele com uma outra boa, então eu ainda não entendi e não me decidi que estou no caminho. Porque quando eu me decido, eu já tenho aqui a certeza de que eu vou falar coisas que vão iluminar, que vão trazer luz e não trevas. E nós vamos passando mais um pouco, na história de Jó, nós vamos ver a paciência. Vai ter momentos na vida da gente que nós não vamos, talvez, poder fazer nada efetivamente naquele momento. Eu não posso sair daqui e pegar aquele que eu estou vendo ali, que está sofrendo com alguma coisa, está sofrendo com algum problema de saúde, algum problema emocional, psicológico, de alguma natureza. Eu não posso sair e tirar dele. Eu não consigo agir ali efetivamente, mas eu posso ter paciência e perseverança, e eu posso realmente trazer boas energias, me conectando cada vez mais com Deus, que vai ser bom para mim, que estou fazendo isso, e bom para o outro, que eu vou transmitir aquilo para ele. Então as pessoas falam: eu não posso fazer nada, problema do fulano. Tudo bem, mas para um minutinho, faz uma oração, entrega ele na mão de Deus. Talvez a própria pessoa não conseguiu fazer isso, talvez o fracasso é tão grande dentro de nós mesmos que a pessoa não tem coragem de orar e pedir a Deus para que ela possa levantar dali. Às vezes não tem nem esse conhecimento que ela pode conversar com Deus. Às vezes ela nem acredita nisso, ela nem acredita que existe um Deus, que existe algo maior,
que existem outras dimensões, que existe a espiritualidade, e às vezes ela não acredita em nada disso, ela acredita nela, mas ela acredita naquilo que ela está sentindo ali, está acreditando no que ela está sentindo também, porque ela está sentindo dor, ela está ali passando mal, e ela acredita que aquela doença, que aquela dor existe mesmo. E ela continua ali naquela dor. Mas ela não tem a ferramenta principal, que é esse canal com Deus. Deus saber que existe um Deus perfeito, maravilhoso, que me dá a oportunidade sempre, antes, durante e depois. Antes de nós fazermos alguma coisa, nós temos a oportunidade de pensar: eu vou, faço ou não? Se for bom, eu vou e faço. Se não for bom, eu deixo de fazer. Então eu tenho como. E durante, se eu já iniciei, eu tenho ainda condições de parar. Breca isso, não é por aqui. Se eu iniciei uma discussão, para essa discussão, não vamos discutir mais. Vamos trazer a solução para aquilo que está acontecendo. E se eu já fiz, Deus é tão maravilhoso que ainda dá a oportunidade de você se arrepender, de você pedir perdão e consertar aquilo que acabou fazendo. Então, Deus é tão misericordioso que nós podemos assim confiar 100%. 100% podemos confiar e nos entregar a Deus. Então, eu não posso fazer nada. Faça uma oração com uma fé inabalável. Faça essa oração para você mesmo. Faça essa oração para outra pessoa que precisa, para outra pessoa que está enferma, para outra pessoa que está nervoso, que está perturbado, que está desempregado, que está isso, que está aquilo, que você acha que talvez esteja bom para ela. Faz uma oração. Nunca está tão bom que não possa melhorar. Se o fulano está bem, está tudo bem na vida dele, faça uma oração para que melhore mais ainda. Ou pelo menos ele consiga se manter. Se está bem, continuar bem. Então, é isso que entender o caminho. E ter paciência. Jó não teve paciência? Jó não teve, ele teve toda a paciência do mundo. Ele esperou, ele ficou firme, ele ficou forte, ele ajoelhou, ele orou, ele realmente se entregou e falou: se é para acontecer, vai acontecer o que o Senhor determinou. Mas o que eu não posso é vacilar na minha fé. E continuou. E quando ele realmente mostrou que é um homem de boa vontade, um homem de boa vontade significa que é aquele homem que realmente se colocou no caminho, independente das provas. Independente das provas. Porque não vai adiantar você sofrer com a prova, você chorar com a prova, você simplesmente só agradecer e passando por ela, e entendendo ela, compreendendo, e daqui a pouco, como aconteceu com Jó, ele venceu essa provação e ele teve tudo o que ele já tinha e muito mais. Se ele já era um homem próspero, se tornou muito mais próspero e viveu
em abundância até os seus 150 anos. Então, a nossa história, ela pode também ser assim. Nós podemos vencer e vencer qualquer prova, porque não tem aí prova maior do que o que nós podemos aguentar. Isso eu garanto porque nós que ultrapassamos a fé, nós não só acreditamos por acreditar, não só acreditamos sem ver, nós realmente vivenciamos. Nós temos um contato direto com os irmãos da espiritualidade e nós conseguimos realmente provar que isso realmente existe e é verdade. Então, tudo o que Deus falou, Ele disse: tudo passará, mas as minhas palavras não. Então, tudo que Ele disse é seguido à risca. Nada fica fora. Então, como nós conseguimos nos colocar aqui numa frequência boa, numa energia boa, buscamos entender, buscamos compreender, buscamos estudar, e aí nós temos a certeza que realmente estamos no caminho, estamos com Deus, estamos buscando a melhora. Nós precisamos entender que ainda não somos perfeitos, porque ainda estamos aqui a caminho, mas nós precisamos entender se estamos no caminho, e se estou a caminho, eu realmente sei o que eu estou fazendo. Então, eu consigo aqui dentro de mim estar bem, firme e convicto e preparado para qualquer situação. Qualquer coisa que se abater sobre mim, eu tenho aqui o domínio. Então, por isso que lá no começo ele disse: o que eu temia se abateu sobre mim. Então, o medo que ele tinha era aquilo que precisava ainda ele se libertar. Então, nós aqui, quais os nossos medos? Quais os medos que nós temos aqui dentro de nós mesmos? Então, hoje, cada um de vocês pode aí fazer esse exercício. Você pode até escrever isso numa folha de papel e colocar quais os medos que eu tenho na minha vida. Eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de perder meu casamento, meu relacionamento, eu tenho medo de perder o amigo, eu tenho medo de ficar doente, desempregado, qualquer outra coisa. Coloca lá e você vai ver que tudo aquilo ali, ele te assombra. E muitos deles não deixam às vezes você nem dormir. E aí, você observando aquilo, você começa a entender: por que é que eu tenho medo disso? Precisa eu ter medo disso? Por quê? Porque quando eu realmente olho para tudo aquilo, eu começo a entender o que é que me traz aquilo. Hoje em dia,
há um domínio geral da massa. A massa significa a maioria da população, a maioria dos seres humanos. Eles estão dominados pela mídia, pelo marketing, por tudo. Então o cara chega, vai assistir uma televisão, o cara chega e fala: aumentou o gás, aumentou a luz, aumentou isso, aumentou aquilo. Você acha que você vai sair dali bem? Você vai sair dali tranquilo, tudo bem, não tem problema, tal. Não, você já vai sair dali com medo de ficar sem dinheiro. Já vai sair dali com medo de não poder, no mês que vem, comprar o gás para você fazer a sua comida. Aumentou o aluguel, vou sair dali também preocupado, no mês que vem eu não posso pagar mais o aluguel, vou morar na rua. Então, nós temos que observar isso. Eles chegam lá e colocam: olha, estão fazendo isso, estão roubando, estão isso, estão aquilo. Você, eu vou tomar cuidado, não posso nem sair mais na rua porque eu vou ser assaltado, vou ser isso, vou ser aquilo. E o que acontece? Cada vez mais que você pensa nisso, mais isso acontece, mais isso é atraído. Mais pessoas no mundo pensando nisso, mais eu vou plasmar a energia disso. Mais aquelas pessoas que estão entregues ao fracasso, que praticam essas coisas, vão ter mais força e energia para praticar. E sabe com quem que eles vão praticar? Com você mesmo, porque você está na mesma sintonia que ele. Está na mesma sintonia que ele. Então nós precisamos entender isso e olhar para aquilo e falar: qual é o medo que eu tenho? E você entender que não precisa ter medo quando você confia em Deus em primeiro lugar e faz a sua parte. Porque Deus, Ele é energia total e positiva para te dar força para o próximo passo. Então, nós já passamos por várias coisas. Não é hoje que começou o mundo, não é hoje que começou a política, não é hoje que começou os roubos, não é hoje que começou a ignorância. Então nós já passamos por várias coisas, nós já passamos por várias crises. E o que acontece? O que eu estou falando? Passamos e vamos continuar passando. Então vamos fazer a nossa parte. Acorda cedo, vai para o seu trabalho, estuda, cuida da sua saúde, cuida da sua vida, cuida da sua família. Não deixa de fazer a sua parte. Não vai se entregar, não vai falar: hoje eu não vou levantar porque eu não estou aguentando. O dinheiro que eu estou ganhando, eu acho que no próximo mês não vai dar para mim fazer nada, porque eu vi na televisão que aumentou tudo. Então, se você não vai fazer nada, então tudo bem. Mas o pouco que você estava ganhando, agora não vai ganhar nada. Se dá para fazer alguma coisa, se estava mais ou menos, agora piorou de vez. Então vamos trabalhar em cima disso. Vamos ter bom ânimo. Vamos pegar firme. Se um filho precisa de você, dedica uns minutos ali para estudar com ele. Pega na mão dele, ajuda ele a escrever, ajuda ele a ler. Incentiva alguém que está do seu lado. Pede para sua esposa. Pede, se você tem um outro filho maior, que você já educou, que você já colocou na cabeça dele, que ele realmente precisa estar no caminho. Se você falar com ele, ele vai te ajudar também. Seja humilde, não tenha medo. Peça para ele: cuida um pouco aqui, me ajuda aqui, tem coisas que eu não sei. Tem pessoas, tem crianças que estão chegando agora que nessa tecnologia, nessa modernidade, às vezes domina muito mais do que a gente, já está passando dos 50, e aí você consegue ter controle. Então, se você vê um amigo ali precisando, não disfarça não, não finge que não está vendo não.
Não precisa ele chegar e pedir pelo amor de Deus, vai lá e oferece ajuda. Quando ele vê, você já chegou. Porque quando também você um dia precisar, a ajuda vem para você também. Não se preocupe, não vai ficar sem. Então nós temos que ter essa capacidade de olhar para tudo isso e falar, vamos agir, e saber que tem realmente alguém cuidando de tudo isso por trás. Deus cuidando de tudo e de todos. E aí a vida vai se passando e você vai melhorando cada vez mais. Por quê? Porque você realmente conseguiu entender que você precisa dar o próximo passo. E o próximo passo, em primeiro lugar, você precisa se fortalecer na fé. Se fortalece na fé, porque o Espírito, ele dá força para o corpo. E aí o corpo físico se levanta. O dia que o Espírito não estiver mais no corpo, o corpo vira um trapo. Então, realmente, fortaleça na sua fé, fortaleça na sua crença em Deus. Acredita que tem um Deus maior, um Deus poderoso, que está no controle de tudo. Não queira controlar, saiba que Ele está controlando, saiba que Ele está fazendo, que Ele está mostrando. Agradeça, se fortalece nessa energia, fortalece o seu corpo físico, e aí você começa a estudar. Quanto mais você sabe, mais você vale. Quanto mais você sabe, mais você ganha. Se você está numa função aqui hoje na empresa, você estudou um pouco mais, você prova para ele que você sabe um pouco mais, eles te põem no outro cargo e pagam mais para você. Não tem problema, as coisas vão acontecer. Vai aumentar o gás, a luz, a gasolina, mas o que eu vou fazer? Eu vou parar porque isso está acontecendo? Não, se ele avançou, eu vou avançar também. E não é uma condenação, vou continuar ganhando o mesmo salário mínimo, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Continua crescendo, melhorando, acreditando em Deus, se fortalecendo nessa energia, fazendo, estudando, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família. Os resultados vêm, e aí chega no ponto que você vê, Jó não vacilou, ele continuou, e aí ele venceu, e teve os dias dele prolongados sobre a terra, porque toda aquela prova que ele passou foi suprida com mais alguns anos para ele poder curtir realmente aquilo que Deus tem para nós, a abundância em todas as áreas da vida. Então, primeiro passo, se fortalece em Deus, fica firme e forte, mostra para Ele que você está a caminho com Ele, mesmo em qualquer circunstância, mostra de verdade, não deixe que as dificuldades abatam sobre você. Livra-se dos seus medos. Para de assistir essas televisão, ver coisas que não traz futuro para ninguém. E aí na sequência você vai ver que as coisas vão andar. Toma atitude, faz, que você vai vencer, como Jó venceu, e vai ter também os seus dias prolongados sobre a terra, de sucesso, de alegria, de plenitude. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Vamos encerrar aqui. Espero que eu quando venho aqui, tento simplificar o máximo possível, para que fique claro o suficiente. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês também compartilhem isso com outras pessoas, para que elas também possam ser tocadas e
sejam luz aonde vocês estiverem. Ilumine o caminho onde vocês forem passar. Vamos fazer oração para finalizar a palestra. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso, por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, falando aqui sobre a Sua palavra, falando aqui realmente sobre tudo aquilo que nós precisamos para que possamos estar no caminho. Agradecendo ao Pai por poder chegar até aqui e agradecer àqueles também que não conseguiram chegar, que um dia poderão chegar. Espero que cada um de vocês possa pôr em prática tudo isso e que mude em cada um a vida para melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado pela atenção de todos.